Os preços da arroba do boi gordo apresentam sinais de estabilidade em boa parte do país, mas ainda mantêm patamares superiores a R$ 300 em diversas regiões. Essa situação traz desafios e oportunidades para o pecuarista, que precisa equilibrar estratégias para maximizar receitas diante de cotações elevadas. E para entender melhor o cenário que se desenha, eu converso agora com a Isabela Camargo, que é analista de mercado da HN Agro. Uma boa tarde, Isabela. Seja muito bem-vinda aqui no Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo bastante informação aí, tentando ajudar o pecuarista nesse momento, né? Sim, com certeza. Então já me conta quais são os principais fatores que estão pressionando, né, as cotações da arroba agora nesse momento. Bom, Priscila, então vamos primeiro entender o momento que a gente está vivendo. Então, essa pressão, ela é característica desse final de safra que a gente está. Esse momento, ele é característico por a gente ter uma maior oferta de animais terminados, diante do ajuste que o pecuarista ele vem fazendo para ajustar aí a lotação das pastagens, já que a gente tem diminuição de chuvas e menor capacidade de suporte. Então, num primeiro momento, a gente tem maior oferta, né, de animais terminados. Junto a isso, a gente está no momento agora da segunda quinzena do mês e característico nesse período é um menor poder de compra aí do consumidor, depois de um começo de mês bom, né? A gente teve Dia das Mães, feriado, Dia das Mães é o segundo melhor data, é a segunda melhor data em venda, né? Mas na segunda quinzena, a gente vê uma diminuição aí nas vendas, um menor apetite do consumidor para compra, então os preços também acabam caindo no atacado. Então a gente tem maior oferta, consumo interno derrapando, e isso vem colaborando aí para essa pressão de baixa que a gente vem observando. O ponto positivo que a gente tem é em relação às exportações, elas continuam em um bom ritmo, né? E devem fechar maio com um bom resultado. Segundo os dados preliminares que a gente tem da balança comercial brasileira, até a terceira, de maio, terceira semana de maio, né, foram exportadas 58% do volume total exportado em maio de 2024. Agora, né, os preços eles vêm mostrando uma desaceleração nas últimas semanas. Isso está impactando, né, de alguma forma as decisões de venda, por exemplo, também, e do investimento do pecuarista? Sempre que a gente tem uma pressão de baixa, essa pressão ela sempre influencia a tomada de decisão do pecuarista. Então, a gente vê, por exemplo, uma menor movimentação no mercado de reposição. Mas o que a gente precisa pensar é que esse final de safra, que é essa pressão que a gente vem vivendo agora, ela já era esperado pelo pecuarista e ela sempre acontece. A gente sempre passa por esse momento de maior oferta, de diminuição das chuvas. Então, aquele pecuarista que está ali na atividade, sempre de olho no que vai acontecer, ele acaba esperando esse momento. E aí é até importante a gente trazer, apesar dessa pressão que a gente vem vivendo, considerando o preço médio de maio, quando a gente compara o preço da arroba com o mesmo período do ano passado, ela está 36,5%, pegando a Praça de São Paulo aí. Então, é um cenário ainda positivo, né? E aí, diante dessa pressão de baixa, a gente acredita que é hora do pecuarista aproveitar oportunidades. A gente teve oportunidades em relação ao mercado do milho, pensando em mercado futuro, reposição a gente ainda tem oportunidade. Então, apesar dessa pressão de baixa, a gente acredita que é um momento aí de aproveitar oportunidades. Então você está falando para aproveitar a oportunidade, né? Porque mesmo apesar desse recuo aí das cotações, os patamares ainda seguem elevados. Então, que maneira esse produtor pode aproveitar esse cenário para melhorar, por exemplo, a rentabilidade na propriedade? Então, como eu disse, aproveitando oportunidades aí, pensando no mercado de reposição, por exemplo, apesar da gente ver hoje um cenário mais firme em relação ao mercado de reposição, a gente ainda acredita que tem oportunidades para esse mercado. Então, por exemplo, hoje são necessárias 9,1 arrobas de boi gordo para a compra de um bezerro. Em outras épocas de alta, né, que a gente teve do ciclo pecuário, essa relação já chegou em 10,4.
Então, vamos pensar, comprando bezerro agora, que a gente está nesse início de fase de alta do ciclo, a gente ainda acredita que na hora de venda ainda tenha grandes oportunidades, devido à alta que a gente ainda vai observar nos próximos anos. O mesmo cenário para o boi magro. Hoje são necessárias 13,4 arrobas de boi gordo para a compra de um boi magro, e essa relação já chegou em 14,6. Então, apesar de um mercado mais firme, a gente está no início dessa fase, né? A qualquer momento esse ciclo deve virar. E então, pensando aí nos próximos anos, a gente ainda tem oportunidade, por exemplo, no mercado de reposição. Agora, vamos pensar o seguinte, olhando de forma paralela, né? A aproximação da estação seca, né, ela exige também um planejamento, a gente sabe, justamente para garantir o bom desempenho do rebanho. Na sua avaliação, como é que o pecuarista ele pode se preparar agora nessa época do ano, que tem aí menor oferta de pastagens, o que ele precisa fazer? Bom, então agora é o momento de se planejar, pensando aí no que ele vai enfrentar em relação ao período seco, né? Então a gente vê pecuarista diminuindo sua taxa de lotação, pecuarista aproveitando oportunidade na parte de alimentação, pensando em passar aí esse período de final de safra. A gente vê agora o período de maior aumento aí do confinamento, né? Alguns pecuaristas utilizando essa ferramenta. E aí, quando a gente pensa no confinamento, a gente tem que pensar em cada vez mais utilizar o mercado futuro. Eu sei quando o meu animal vai entrar, eu sei a proximidade de quando o meu animal vai sair. Então, a gente pega aí essas informações que a gente tem, que o pecuarista tem, e utiliza ferramentas para se proteger, pensando aí nas oportunidades que vêm aparecendo em relação também ao mercado futuro. Agora, a pergunta muito importante, né, em relação à gripe aviária, né, os impactos no preço do boi gordo, né? De acordo com o CPE, uma semana depois da confirmação do primeiro caso de gripe aviária numa granja comercial, os operadores, né, dos setores de carne e grãos, eles ficaram aí mais cautelosos, né? Esse é o movimento que a gente está observando. Então, eu queria que você resumisse os impactos, né, para o preço do boi e da carne com a confirmação desse caso de gripe aviária. Você falou bem, eu até gravando aqui hoje, conversando com o Iberville, a gente colocou essa semana como uma semana característica aí de muito cautela. A gente viu frigorífico, né, esperando o que ia acontecer em relação ao mercado, o pecuarista também esperando o que ia acontecer, mas vamos fazer um resumo aí, né, das informações em relação a esse caso. Pensando em carne de frango, o Brasil é o principal exportador. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor e exportador do Brasil. E a gente teve, diante desse caso, proibições da China e da Filipinas, do país como um todo, da compra de carne de frango. Então, diante dessa notícia e da expectativa em relação às proibições, um primeiro momento ficou aí. O que aconteceria em relação a essa carne que não vai ser enviada para esses países, vai ficar no mercado interno, maior oferta, a gente tem queda de preços, competitividade com outras proteínas. Então, essa ficou aí a incerteza rodando por essa semana. Nessa semana, fechando hoje, a gente ainda não viu um impacto em relação aos preços na carne de frango. Isso pode acontecer, né? Mas a gente acredita que isso deve se resolver logo. A gente tem hoje a China representando 11% de todo o volume que o Brasil exporta, mas a gente também tem Japão, que representa 7%, e Emirados Árabes, que representa 8,7%. Qual a diferença deles? A China proibiu a compra do Brasil como um todo. Japão e Emirados Árabes regionalizou. Então, a gente ainda tem exportação de Santa Catarina, que é a nossa segundo maior produtor, a gente tem Paraná, que é nosso principal produtor aí da carne de frango, enviando carne para esses países. Diante dessa importância aí do Brasil, a gente acredita que, caso não apareça aí mais nenhum caso, logo isso deve aí se resolver, né, e tornar regional. Então, a China, por exemplo, comprando dos outros estados e proibindo somente do Rio Grande do Sul. Tá certo, então. Agradeço muito aqui sua participação,
viu, Isabela? Para falar aqui um pouco sobre todos os efeitos que a gente tem no mercado do boi gordo. E vamos ficar acompanhando, porque dependendo de quanto isso conseguir se regularizar, os impactos serão menores. Mas, por enquanto, estamos indo muito bem, né, com todos os outros novos casos suspeitos sendo, então, investigados e dando negativo, né? Então, a gente espera que esse mercado se recupere o quanto antes e não tenhamos aí grandes influências também em outros, como é o caso da arroba do boi gordo, mercado nosso de carne ali bovina. Obrigada pela sua participação e um bom fim de semana. Eu que agradeço, um ótimo final de semana. Um abraço a Um todos. abraço.